Boa noite para todos vocês. Vamos retomar esse curso maravilhoso. E quando eu falo isso, eu não estou sendo irônico, não estou falando por falar, é porque é realmente um curso maravilhoso, o curso de oscilações e ondas. O que nós vimos até agora? Conceitualmente, a gente já consegue definir o que é uma oscilação. Uma oscilação, aquela palavra, aquela frase bonita para impressionar os familiares, né? É a resposta da natureza à perturbação a um sistema de equilíbrio estável. Você perturbou um sistema de equilíbrio estável, a natureza vai te devolver uma oscilação. Mais à frente, eu vou mostrar como que isso se aplica a circuitos elétricos. Também. Tá bom? A gente apresentou vários não. Eu apresentei 2 exemplos de sistemas que produzem oscilação. Pêndulo simples, e quem mais? Sistema massa-mola. Vou falar de um deles. Vou falar do pêndulo simples. Que naquele momento teve alguma coisa que passou, eu não vou dizer que ele passou despercebido, que da minha parte foi proposital. Da parte de vocês passou despercebido e vocês deveriam ter me questionado algo. Tá? Então vamos relembrar. Bom, primeiro nós vamos fazer o seguinte. Qual é a definição matemática de uma oscilação? Bom, matematicamente, uma oscilação não, um movimento harmônico simples, ou seja, uma oscilação sem amortecimento, sem impulsos externos, matematicamente, ela é quê? Ela é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, com coeficientes constantes, sem o termo na primeira derivada. Matematicamente, esse é o significado de uma oscilação. E aí, na hora de equacionar o pêndulo simples, se vocês lembrarem bem, eu cheguei nessa equação aqui, ó. Certo? D2 dt quadrado. Aqui apareceu o que mesmo? L sobre G, né? L sobre G. L sobre G. O que apareceu aqui? Não apareceu θ. Quem apareceu? Apareceu seno θ. Apareceu seno θ. Escrito naquela forma, vamos começar a pensar. Aquilo é uma equação diferencial de segunda ordem. Tá? Ou seja, em equações diferenciais, quem é que eu tenho que encontrar? Quem é que é a minha incógnita? Uma função. Quem é a função a ser encontrada ali? Θ. Então ali eu tenho que chegar numa coisa tipo assim, ó, θ de t, θ é uma função do tempo, igual a alguma coisa. Dá uma olhada ali e me diz se aquela equação é uma equação de um movimento harmônico simples. Não. Escrito daquela forma, não. Porque aquela equação não é sequer linear. Por quê? A minha variável a ser descoberta, a minha incógnita, é o θ. Certo? E aqui eu tenho um seno da minha incógnita. Certo? E aí eu falei assim, olha, então vamos fazer a seguinte consideração. Vamos considerar para pequenos valores de θ. Por que eu falei para considerar pequenos valores de θ? Porque para pequenos valores de θ, eu posso fazer uma aproximação, e aí eu falei para vocês que essa aproximação é muito boa, que seno de θ é aproximadamente igual a θ. Ok? E aquilo ali fez o quê? Aquilo transformou-se agora numa equação diferencial linear de primeira ordem, homogênea, sem o termo na primeira derivada. Ou seja, transformou a equação de uma oscilação, de um movimento harmônico simples. Lembraram disso? Qual que é a cara mesmo? Só para comparar, vou até colocar aqui numa cor que não tem mundial. Qual que é a cara de uma oscilação harmônica simples mesmo? A derivada segunda temporal de alguma coisa, que eu vou chamar de um R de... Não vou escrever, mas ele tem uma dependência de T, mais uma constante. Do que eu resolvi chamar essa constante mesmo? De quadrado de ômega, não sei o significado ainda, né? Vezes R
igual a zero. Aqui é a vetorial que eu estou pegando o caso mais geral. Presta atenção, porque muitos de vocês perguntaram qual que é a unidade de frequência angular. Tá? E vocês têm que começar a ter a própria capacidade de tirar suas dúvidas. Não estou reclamando de mandar mensagem para mim. Tá certo? Não estou reclamando, não. Mas eu preciso ensinar vocês a se virarem. Comparando as duas equações, você vê claramente, mas claramente entre aspas, se trata de um movimento harmônico simples. E para esse movimento harmônico simples, quem é a frequência angular daquele movimento harmônico simples? Raiz quadrada de L sobre G. Então, Eleandro, se você quiser avaliar qual é a unidade da frequência angular, basta você analisar a unidade da raiz quadrada de L sobre G. Tudo bem? Certo? É L sobre G ou G sobre L, gente? É G sobre L. É G sobre L. Já percebi aqui que eu já fiz a análise dimensional e já vi que é G sobre L. É G sobre L. É porque era G seno θ, a força resultante. Tá bom? Raiz quadrada de G. Não, então vamos pôr aqui. Qual que é a unidade de G? Metro por segundo por segundo. Qual a unidade de L no sistema internacional? Metro. O metro cancela com o metro. Fica 1 por quadrado de segundo. Vai ficar 1 sobre segundo. Opa! Qual a unidade? Hertz. Puxa, mas aí vocês vão falar assim, não, professor, mas você passou a aula inteira passada falando que esse ômega, que eu vou até chamar de frequência angular, o significado dele seria a velocidade angular do movimento circular uniforme associado a esse movimento harmônico. Lembram? E no movimento circular uniforme, a velocidade angular, a unidade dela não é hertz. Qual a unidade dela? Radiano por segundo. É aí que está o problema. Vocês acham que radiano é alguma coisa. Radiano não é nada. Radiano é apenas um nome que eu cito para indicar que eu estou falando de arco. Já já eu vou falar sobre medidas de arco. Tudo bem? Radiano é apenas uma forma de eu fazer isso. Aí, da onde vem o radiano? Ah, tá. Vamos pensar. Sabe de onde vem o radiano? Eu vou mostrar para vocês agora de onde vem o radiano. Para isso eu preciso que vocês estejam com uma calculadora simples na mão. Tá bom? Vamos fazer uma pausa. Que eu quero que vocês pensem bastante, raciocinem bastante da onde vem o radiano. Tá bom? Radiano, a priori, até o presente momento. Se eu falar, ali tem 5 radianos, você está pensando em quê quando ouve a palavra radiano? Você pensa em quê? É que se eu falo radiano sem um pi antes, vocês assustam, né? Mas quando fala radiano, a palavra radiano lembra... Se eu falar metro por segundo lembra o quê? Velocidade. Se eu falo radiano, lembra o quê? Ângulo. Radiano lembra ângulo. Tá? Ao longo da história, existiram várias unidades, várias formas de se medir ângulo. Aliás, o que é um ângulo? Olha que pergunta difícil. A abertura entre duas retas. Percebe que imprecisão tem nessa definição? O que é um ângulo? Cara, eu não vou entrar nessa definição primitiva do que é um ângulo. Vou partir do pressuposto que vocês têm ideia que ângulo tem, sei lá, alguma abertura. Vou usar esse termo. Tá? Mas o ângulo está relacionado a qual figura geométrica? Circunferência. Tá? Por exemplo, se fosse numa esfera, a esfera não está relacionada a ângulo, está relacionada a pequenas calotas. Porque um ângulo é um pedacinho de uma circunferência, certo? Numa esfera, você não pega pedacinho de circunferência, você pega pedacinho de calotas esféricas. Aquilo lá também é um ângulo. Só que aquele ângulo a gente não mede em radiano.
A gente mede em esfera radiana. Tá? Vou mostrar aqui daqui a pouco para vocês como que você vai calcular o ângulo em esfera radiana. É bem legal. Tá bom? Mas ao longo da história, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, olha. Eu vou medir o ângulo a partir dessas aberturas da circunferência inteira. E aí você escolhe. Presta atenção, você escolhe. Escolhe aí para mim. Se fosse você que escolhesse, Leandro, quanto que você quer que tenha a circunferência toda? 100. Então, o Leandro escolheu que o arco, que o ângulo que define uma circunferência inteira é 100 graus. Automaticamente, quanto que tem meia circunferência? 50. E um ângulo reto, que é um quarto da circunferência, seria quanto? 25. Tá vendo que não ficou legal? Ficou legal porque, e se eu pedir metade do ângulo reto? 12,5. Você já começa a trabalhar o número com vírgula. Então, cara, seria interessante eu escolher um número com bastante divisores. Tá o 360. Porque 360 é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 8, por 9, por 10, por 12, por 15, por 18, por 20. Olha, tem um monte de divisores. Por 60. Cara, você pode até dividir por 60 e falar que a parte abaixo do grau, você tem minutos. Aí você pega 1 minuto, divide em 60 partes, fala que isso é segundos. Tá bom? Então, uma das primeiras escolhas atribuídas aos babilônios foi o 360. Por quê? Tudo que eu vou falar agora são hipóteses. Uma hipótese é essa, que 360 vai ter vários divisores. Outra hipótese de se escolher o 360 é porque os babilônios não usavam um sistema de base 10. Os babilônios usavam um sistema de base 60. O que significa isso? Nós usamos 10 códigos para escrever todos os nossos números. 10 dígitos. É o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Os babilônios usavam 60. Então, pode ser que eles escolheram o 360 por conta disso. Tudo bem? Certo? E aí a gente acaba carregando isso. Só que vocês perceberam que é escolha. Que outra coisa que a gente tem liberdade de escolha na hora da medida? Temperatura. Lembra que existiam as escalas termométricas? Só que aí, assim, eu tenho a liberdade de escolha até um certo ponto, né? Porque a partir do momento que eu quero desenvolver física, essa liberdade vai embora. Eu preciso de um sistema de unidades que represente as grandezas físicas. No caso da temperatura, eu precisei partir para uma escala absoluta. Eu precisei interpretar melhor o significado de temperatura. Então, eu vou ter que interpretar melhor o significado de ângulo para dar uma definição de ângulo que eu não tenha toda essa liberdade. Vamos ligar o ar-condicionado falando em temperatura. Você fez um comentário muito pertinente, Maria, no 25 graus, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte. Ao longo do desenvolvimento da física, existia, principalmente para resolver-se derivadas, começou-se muito a ter necessidade de calcular isso aqui, ó. Seno de um ângulo pelo próprio ângulo. Na realidade, não precisa. Você precisava calcular o seno de um ângulo dividido pelo próprio ângulo para quando aquele ângulo fosse muito pequeno. Como se chama isso? O que eu precisava calcular? Em linguagem moderna? Mas que limite? É porque só limite não existe. Quando o teto é muito pequeno. Certo? Você sabe quanto que dá isso aqui? Não. Dá quanto você quiser. Sabe por que dá quanto você quiser? Porque aquilo ali define o meu sistema de unidades. Certo? Aquilo ali define o meu sistema de unidades.
Tá bom? Isso aqui define meu sistema de unidade. Por exemplo, se eu considerar que θ está em grau, então esse limite vai dar alguma coisa por grau. Porque, guardem essa informação. Seno, o resultado de um seno é sempre adimensional. Tudo bem? Já eu vou incrementar isso. Então vamos fazer o seguinte. Para que eu vou ficar usando aquelas técnicas do cálculo, né? Pedi para vocês pegar a calculadora por isso. Nós vamos fazer testes. Ó, θ, seno de θ. E aqui, nessa tabelinha, nós vamos calcular o seno de θ sobre θ. E aí eu vou pedir para vocês fazerem as seguintes contas. Nós vamos calculando para θs bem pequenos, de acordo? E aí a gente vê quanto que dá aquele limite. Tudo bem? Deixa a calculadora em grau, tá? Vamos lá. Fala um valor de θ bem perto de zero. Fala, Gabi, bem perto de zero. 0,1. A Gabi escolheu 0,1. Ótimo, vai ficar facinho fazer a divisão. Quanto que dá o seno de 0,1? 0,0017. Tem mais um numerinho aí? 1745. Vamos parar aqui? Se eu dividir, tá fácil, né? É só multiplicar por 10, né? Então, quanto que deu? 0, quanto? 0,1745. Tá, mas ainda não está pequeno. Valesca, escolhe um θ mais pequeno de menor. Valesca, vamos simplificar? Vamos pegar. Eu gostei da sua ideia, mas assim, eu gosto das coisas mais simples. Você pode coçar a orelha assim, ou você pode coçar assim. A seu critério. Tudo bem? Mas poderia ser o 0,0025, tá? Poderia ser. É que com esse daqui vai ficar mais fácil de eu fazer assim. Não, tá bom, vai. Já que a Valesca quer. Valesca, vai se lascar. Como tem gente que é chata, né? Como tem gente chata nesse mundo. Tá bom. Não, depois eu falo assim, só funcionou porque você escolheu esses números. Quanto deu o seno de 0,025? Mas eu gostei. Vou abordar a Valesca agora. Zero quanto? Hã? Põe mais um número. 3. Agora divide isso pelo número maravilhoso escolhido pela Valesca. Por 0,0025. Sensacional! Certo? Provavelmente tá dando diferença nas outras casas, né? 0,01745. De acordo? Tudo bem? Vamos pro próximo? Valesca, quer se redimir? Escolhe um menor aí. Depois dizem que pessoas não nascem para ser chatas, né, cara? Pessoas que nascem para ser chatas. Só estou deixando que eu sei que está fazendo as contas. Vou lembrar desses números na hora da sua prova, em especial, viu? Quanto deu? Pode ser anotação científica. 3,491. 10 a menos 5. Tá, divide por 0,002. Eu já vou colocar aqui, ó. Fiz de cabeça. Certo, Raíssa? Consegue fazer essa conta de cabeça, Raíssa? Não, mas eu também não fiz de cabeça. Eu já percebi. Portanto,
Vou fazer a pergunta, vou fazer duas perguntas distintas, tá? Quanto é o limite para valor de θ muito pequeno sendo θ sobre θ? Quanto vale? Ah, é isso. Vale o valor que eu quiser. Se eu trabalhar com θ em graus, quanto que deu esse limite? 0. Não é 1 nada. 0, 1, 7, 4, 5. Certo? Tudo bem? Você sabe o que é legal? Sabe o que é legal? Se você trabalhar em grau, a derivada do seno não é o cosseno. Se você trabalhar em grau, sabe quanto vai dar a derivada do seno? 0,01745 vezes o cosseno. Certo? Se você trabalhar em grau. Mas nós não vamos trabalhar em grau. Me digam assim, seja sincero. Valesca, você está fora dessa pergunta. Se eu tenho a liberdade de escolher, se eu tenho a liberdade de escolher o valor, se eu tenho a liberdade de escolher o valor do limite, qual é o valor mais legal para escolher que seja esse limite? Você tem a liberdade. Quanto que você quer que seja? 1. Então eu preciso adotar um sistema de unidades para que esse limite dê quanto? 1. Mas para que esse limite em grau está dando isso. Para dar 1, eu preciso pegar isso e dividir por ele mesmo. De acordo? De acordo? Então eu vou dividir desse lado por 0,01745. De acordo? Só que se eu dividir daquele lado, o que eu tenho que fazer do lado de cá? Dividir. Só que você perceba que dividir desse lado por 0,01745 equivale a eu multiplicar o ângulo por 0,1745. Eu estou pegando o ângulo em grau e multiplicando por 0,017475. Tudo bem? Portanto, isso aqui deu 1. Mas isso deu 1 em qual sistema de unidades? Isso deu 1 em um sistema de unidades para o qual eu pego o ângulo em grau e multiplico por quanto? 0, tudo bem? Então eu estou com um novo sistema de unidades. Tá certo? Que nome que vocês querem dar para esse sistema de unidade? Vamos chamar de esbriefs. Certo? Então, como é que eu passo de grau para esbrief? Pega o ângulo em grau e faz o quê? Multiplica por isso. Então tá. Então vamos fazer um teste. Vamos lá, meu amigo Leandro. Teste. Escolhe um valor de ângulo em grau, Leandro, que você acha que seria legal eu determinar em esbrief. Escolhe para mim. É legal, né? 0,01 em grau, eu quero passar para esbrief. Que 10 graus, Leandro? Escolhe um valor legal. 360. 10 graus. Fala outro, que seria legal também eu determinar. 180 graus. Tudo bem? Então, vamos fazer um teste. Ó. Eu quero passar 180 graus, porque eu sei que 180 graus é meia volta. Eu quero passar para esbrief. Então, eu pego esse 180 e faço o quê para passar para esbrief? Multiplico por quanto? 0,1745. Faz as contas. Quanto deu? Fez a conta? Quanto que deu? 3,14. Cara, você já conhece esse número, né? Então, essa unidade não é o esbrief. Essa unidade é quem? Radiano. Então, qual que é o significado de radiano, gente? Um primeiro significado de radiano.
Um primeiro significado de radiano é o seguinte: é o sistema de unidade de ângulo para o qual o limite do seno de θ sobre θ dá 1. Então, quando vocês pegarem exercícios em livros de matemática, que está escrito assim, ó, demonstre que o limite do seno de θ sobre θ dá 1. Esse exercício não faz o mínimo sentido. Não faz o mínimo sentido. Tá? Por que ele não faz o mínimo sentido? Porque a escala radiano, ela é criada para isso. Tudo bem? Aí agora nós vamos... Aqui é uma interpretação algébrica. E aí agora nós vamos fazer uma interpretação geométrica a partir disso, que eu não posso ficar só com a parte algébrica. Porque, por exemplo, com essa definição, eu não consigo te falar qual o significado de 1 radiano. Porque, olha o nome, estou falando de uma unidade. Se eu estou falando de uma unidade, eu tenho que explicar o que significa o 1 dessa unidade. Por exemplo, a nossa unidade de medida de massa é o quilograma. Qual o significado de 1 quilograma? É a massa de 1 litro de água. Tudo bem? Então, eu faço a definição e eu tenho que dar uma explicação. Então, o que é o radiano? No mais geral, radiano é o sistema de unidades para o qual o limite, quando θ tende a 0 de seno de θ sobre θ, dá 1. Isso é o radiano. Agora, o que significa 1 radiano? Eu quero ter uma ideia. Estou tratando de ângulo. Abertura de 1 radiano, o que significa? Tudo bem? Certo? E aí, a hora que eu achar isso, eu também tenho que resolver um outro... isso tem que dar conta de me resolver um outro problema. Eu vi que vocês anotaram que eu falei que o seno é sempre adimensional. Mas mais do que isso. Dentro dos números reais, o argumento de função seno, o argumento de função exponencial, sempre tem que ser adimensional. Tudo bem? Sempre tem que ser adimensional. O que eu estou querendo dizer? Que o radiano, vai parecer contraditório, que o radiano é uma unidade adimensional. Por que eu estou falando que o radiano é uma unidade adimensional? Porque ele vai ser o argumento do seno. Certo? Entendido? Tudo bem? Então vamos tá. Então agora nós vamos tentar entender o que é o radiano. Tá? E agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos interpretando interpretação geométrica. Vamos fazer uma interpretação geométrica aqui. Olha lá. Fala para mim, Leandro. Por toda essa construção que a gente fez, meia volta, qual que é o... Em graus, qual que é o ângulo de meia volta? 180 graus. Nesse novo sistema de unidades esquisito que é o radiano, meia volta é quanto? Π. Tudo bem? Nesse novo sistema de unidades, quanto que é uma volta completa? 2π. Entretanto, através de medidas, o Arquimedes já sabia que 2π é a razão entre o comprimento de uma circunferência e quem? E o raio. Como que o Arquimedes sabia disso? Ele simplesmente media comprimento e circunferência, enrola um barbante, faz a marquinha, abre. Mede o comprimento da circunferência, divide pelo raio. O Arquimedes não sabia que o π era um número irracional. Tá? Tanto que ele ainda escrevia na forma de frações. Mas não é interessante que todas as circunferências, absolutamente todas, se você pegar o seu comprimento e dividir pelo raio, você vai ter uma constante? Isso vem de semelhança de figuras semelhantes. Tá? Então, já se sabia que o comprimento de uma circunferência inteira dividido pelo raio dá 2π.
Esqueci de colocar o dividido pelo raio, né? Alguém fica muito bravo se eu colocar isso aqui? Tudo bem? Comprimento da circunferência inteira. Vou colocar 1 aqui. Isso já era sabido. Se eu sei calcular o comprimento de uma circunferência inteira, eu sei calcular o comprimento de meia circunferência. Alguém, por favor, me diga quanto é o comprimento de meia circunferência. Só dividir por 2. Π vezes R. Tudo bem? E o comprimento de 1/4 da circunferência? É eu pegar a circunferência inteira e dividir por quanto? Por 4. Quanto vai dar? Ou melhor, π sobre 2 R. Eu poderia continuar isso aqui indefinidamente. Só que aí dá para a gente começar a pensar. Em radianos, uma circunferência inteira tem quanto? 2π. Em radiano, meia circunferência tem quanto? Π. Em radiano, 1/4 de uma circunferência tem quanto? Π sobre 2. Então, o que você percebe? Você percebe o seguinte, ó. Eu posso generalizar e eu vou perceber o seguinte, olha, o comprimento de uma circunferência é igual à medida do seu arco em radiano vezes quem? Vezes o raio. Conseguiram perceber? Opa, circunferência não. O comprimento do arco de circunferência. Tudo bem? Vamos fazer um desenho ali. Obrigado, Maria. Vamos fazer assim, ó. Imagine que eu quero medir o comprimento disso daqui, ó. Olha lá, ó. Quero medir esse comprimento. Tudo bem? Quero só medir aquele comprimento. Bom. Opa, peguei errado. Quero medir aquele comprimento. Então aqui eu tenho raio, aqui eu tenho raio, aqui eu tenho o comprimento desse arco. Então, tudo que a gente construiu indica que o comprimento daquele arco, ele é o raio vezes a medida desse ângulo. Em outras palavras, esse ângulo está medido em que unidade? Esse ângulo está medido em radiano. Tudo bem? Em outras palavras, minha amiga Valeuska, a medida do ângulo em radiano é o comprimento do arco dividido por quem? Pelo raio. Tudo bem? Qual a unidade? Vamos fazer análise dimensional. É radiano. Então vamos entender. Qual é a unidade de comprimento? Qual a unidade de raio? Então o que é radiano? Adimensional. Tudo bem? É só para lembrar que você está tratando de arco de circunferência. Certo? Certo, Carlota? Certo, Raíssa? Certo mesmo? Então, isso é o significado de arco de uma circunferência. Tudo bem? Então, em física, agora a gente só trata ângulos em radiano. Tá bom? Tamo junto? Eu ia falar mais alguma coisa. Tá. Vou mostrar uma demonstração que é bem interessante. Demonstração bem entre aspas. Que os livros, em geral, fazem para o assim chamado limite fundamental. Eu preciso desse limite fundamental C1 para que eu crie um sistema de unidade de ângulo que independa da vontade das pessoas. Tanto que esse sistema de unidade, ele está relacionando coisas características exclusivas do arco. Tudo bem? E qual seria o significado de 1 radiano? Olha ali, qual seria o significado de 1 radiano? 1 radiano é o arco para o qual o comprimento é igual ao raio. Tudo bem? Então eu pego um raio R, tento andar um comprimento R aqui.
Quando eu andar um comprimento R aqui, pronto, eu tenho 1 radiano. É que para vocês é muito estranho, porque toda vez que fala em radiano, vocês esperam um π. Né? O que é um arco de 2 radiano? O comprimento tem que ser igual a 2 raios. Ou igual a um diâmetro. Certo? Não me perguntem por quê, porque eu não quero falar o que eu acho. Não quero parecer prepotente. Minha esposa fala que muitas vezes eu falo as coisas, eu pareço muito arrogante. Mas por que isso aqui não pode ser ensinado para as crianças? Por que você tem que chegar para a criança e ensinar a regra de 3, que 360 é 2π, e daí você sai? Porque vocês que também já foram crianças, eu tenho certeza que vocês sempre acharam que para tratar de ângulo tem que aparecer o danado do π. E aí os exercícios que eu coloquei para vocês era justamente para ir nesse caminho. Não tem problema nenhum eu falar de um arco de 4 radianos. E aí sabe o que é legal? Vocês vão ver daqui a pouco a lei de Gauss. Não sei se vocês já chegaram em Eletromag 1. Ainda não? Vocês vão ver daqui a pouco a lei de Gauss. A lei de Gauss, ela pode ser demonstrada através de ângulo, mas presta bem atenção, ângulo medidos em esfera. Porque, olha só, para eu medir um ângulo em uma circunferência, o que eu preciso pegar? Como o Eleandro já tinha cantado a bola, eu preciso pegar duas semirretas com origem no centro. Eu pego duas semirretas com origem no centro, elas vão pegar um arco de circunferência. Esse arco de circunferência é o meu ângulo. Tudo bem? Uma circunferência. E numa esfera? Como é que eu mediria o ângulo de uma esfera? Da onde que eu partiria? Gente, eu faço umas perguntas que eu acho óbvias, vocês ficam me olhando com as caras. O ângulo de uma circunferência, da onde eu parto? Do centro. O ângulo de uma esfera, partiria do centro. Mas daria para eu pegar só duas retas? Imagina uma esfera, eu quero medir uma propriedade da esfera. Daria a abertura de algum... O que eu teria que pegar partindo? Um cone. Eu pego um cone. Certo? Você pega um cone. De acordo? De acordo? Por isso que eu vou chamar esse ângulo de ângulo esférico ou ângulo cônico. Você mede um cone. Mas aí você perguntaria, professor, mas como que você define esse ângulo? Aqui, que jeito que eu defini? Comprimento, subentendido, dividido pelo raio. Na esfera, o cone não delimita um comprimento. O que ele delimita? Uma área. Certo? Então, eu vou definir o ângulo esférico, que eu vou chamar de alfa. Olha só que legal. A área da calota esférica dividido não pelo raio, mas pelo quadrado do raio. Por quê? Para continuar adimensional. Não. Aqui eu estou definindo. Porque eu tenho que comparar com o raio de alguma forma, que o raio é a propriedade da esfera. Então, como é que eu vou definir o ângulo? Eu pego a área da calota e divido pelo quadrado do raio, para ficar adimensional. Esse tipo de ângulo também é adimensional, só que eu vou chamá-lo, para diferenciar, de esfera radiano. Tá? Nossa, pergunta sensacional. Só aguenta aí. Aguenta aí, tá? Só para eu não perder a linha de raciocínio, mas posso só te dar uma leve comida de rabo? Ótimo que você perguntou. Só que você demorou muito para perguntar. Tá bom? Não, cara, se você não entendeu alguma coisa, não parta do pressuposto que a dúvida é idiota, eu vou perguntar, meus amigos vão dar risada, eles vão cometer bullying comigo. Ó a Valesca que escolheu 0,025 e ninguém tirou sarro. Tá? Pergunta na hora. Tá bom? Perfeito, mas ótimo que eu já discuto com você. Eu só quero ver se vocês sacam quanto é o ângulo total de uma esfera.
seria a área total de uma esfera dividido por r quadrado. Quanto é a área total de uma esfera? 4π r quadrado. Quanto que é o ângulo total de uma esfera? 4π. Então uma esfera tem um ângulo de 4π radiano. Certo? 4π esfera radiano. Vocês já viram a lei de Coulomb? Como é que é a força elétrica pela lei de Coulomb? 1 sobre quanto? Já esqueceram? Pode abrir, Valesca, fala para mim. Não, sem problema, Valesca. Fala para todo mundo aí. Faça uma boa participação hoje, que até agora a tua participação foi horrível. Vamos lá. Lembrou aí? Vocês não estudaram, hein? Gente, assim, agora, vocês não começaram a estudar eletromag ainda? É o quê? K, Qzão, Qzinho. Mas o K, eu tenho certeza que ele não... 1 sobre quanto? 1 sobre quanto? Fala alto. 4π? 1 sobre 4π ε0. Mas 1 sobre 4π. O que é 4π? O ângulo esférico total de uma esfera total. Não é à toa que na constante aparece o 1 sobre 4π. Opa! Olha que interessante. Olha que interessante. Deixa eu ver se eu lembro a fórmula certinho. É 1 sobre 4π. Posso pôr o ε0 aqui? Vezes Qzão. Qzinho por quem? Por r quadrado. O que é isso? Área da esfera. Não é à toa. Não é à toa. O universo se comporta de uma maneira muito bonita, esfericamente simétrica. Tudo bem? A Raíssa fez uma pergunta que, para quem já entendeu, quem entendeu, está entendendo que eu estou falando que é adimensional, em um primeiro momento essa pergunta pode parecer que é uma pergunta a qual vocês já têm a resposta. Mas para aguçar vocês, não parecer que eu só estou dando atenção específica para a Raíssa e para motivar a Raíssa a fazer mais essas perguntas, eu pergunto, o que é uma dimensão? O que é uma dimensão? Porque se eu estou falando que é adimensional, eu estou falando que não tem dimensão. Tudo bem? Isso eu não vou responder agora. Talvez no curso de relatividade eu responda para vocês, mas eu deixo para vocês irem pensando. Por enquanto, Raíssa, vamos pensar que dimensão é unidade de medida. Tudo bem? A gente trabalha com um sistema de unidade que é o Sistema Internacional de Unidades. O que é medir? Medir é comparar. Toda vez que você está medindo algo, você está comparando. Tá bom? Quando eu falo, eu tenho 95 quilogramas. Eu estou comparando a minha massa com a massa de 95 litros de água. Eu estou dizendo assim, olha, para acelerar o Saulo, você vai precisar fazer o mesmo esforço que você faria se quisesse acelerar 95 litros de água. Quando você fala, professor, ganhei na Mega Sena, fui lá comprar uma TV de 72 polegadas. Qual que é o significado de polegada? Polegar. Quer dizer que se eu pegar a diagonal da sua TV, ela vai ter 72 polegadas. Ah, mas polegada de quem? Se for de um anão, a tua TV não é tão grande. Tá vendo? Seria a polegada de um determinado rei, que a polegada tinha 2,5 centímetros. Tudo bem? Entendeu que medir é comparar? Então tá. Eu tenho basicamente o sistema que a gente usa, que é o sistema internacional, a gente tem basicamente, dentro da mecânica clássica, 3 coisas para serem medidas. Tem a ver com a dimensão. Massa. Qual que é a unidade? O que a gente usa para medir massa? Quilograma. Distância, o comprimento que a gente usa, metro. E tempo, que eu sei lá o que é, mas eu sei que a gente usa no sistema internacional segundo. Ok? Todas as outras unidades, todas as outras, são produzidas a partir dessa. Tá? Bom? Eu digo que essas são as 3 grandezas básicas.
Aí, por exemplo, eu sei que a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Quero analisar a unidade de velocidade. Eu tenho que analisar a unidade de comprimento e de tempo. Qual que é a unidade de comprimento? Qual que é a unidade de tempo? Então, como é que ficaria? Metro por segundo. Ah, então vamos pegar outro. Vamos pegar a aceleração. A aceleração é ΔV por ΔT. Já quero colocar a unidade direto. Qual que é a unidade de variação de velocidade? Acabamos de falar. É a unidade de velocidade. Certo? Metro por segundo. Qual que é a unidade de tempo? Segundo. Então a unidade de aceleração não é metro por segundo ao quadrado porcaria nenhuma. É metro por segundo por segundo. Tá? Se você fala metro por segundo ao quadrado, você está no curso errado. Você deveria estar fazendo engenharia. Tá? Porque quando você fala metro por segundo ao quadrado, impede você de interpretar o real significado de aceleração. Tá? O que significa uma aceleração, por exemplo, de 10 metros por segundo por segundo? Significa que a cada 1 segundo a velocidade aumenta ou a velocidade varia em 10 metros por segundo. Então a velocidade agora é 0, daqui a 1 segundo ela é 10 metros por segundo, mais 1 segundo ela vai para 20 metros por segundo. Eu digo, o Reit tem um termo muito bom. Aceleração é a rapidez com a qual a velocidade muda. Entendido? Tudo bem? Tudo bem? Então tá. Que outra coisa que você nunca parou para pensar na unidade, ô Raiz? Fala uma aí, fala uma grandeza física aí para nós. Volume. Como é que você calcula volume? Área da base vezes altura. Qual que é a unidade de área? Não. Metro é a unidade de distância. Não. Área. O que é uma área? Área é isso aqui. Você está calculando esse espaço. Como é que você calcula a área? Esse vezes esse. Distância vezes distância. Então seria metro vezes metro. Quanto que dá a área? Vezes a altura. Metro ao quadrado vezes metro. Então se transforma em cúbico. Tudo bem? Então vamos aprender agora a calcular radiano. Qual que é a definição de ângulo que eu falei mesmo? Eu falei que um arco, ele é o comprimento dividido pelo raio, certo? Qual a unidade de comprimento? Qual a unidade de raio? O que é raio? O significado. Não precisa falar tudo. Fala o que está vindo na tua cabeça. Qual o significado de raio? Primeira coisa que está vindo na tua cabeça. Não tem problema. É um comprimento. Não é o comprimento de um círculo, mas é um comprimento. Então aqui, metro, se raio é comprimento, metro também. Fica metro dividido por metro. O que vai sobrar? Metro dividido por metro. O que sobra? Por isso que é dimensional. Não tem dimensão. Entendeu? Exatamente isso. Que vai cancelar. Tá bom? O que é raio? Que agora me preocupou um pouquinho. Raio é a medida da distância do centro da circunferência a qualquer ponto da circunferência. Tudo bem? Certo? Fala. Sim. Sim. Na realidade, essa não é uma boa definição para a grandeza escalar. Não. O que é uma grandeza escalar? É uma grandeza em que a sua propriedade é totalmente caracterizada por um número. O sistema, porque se eu colocar isso, o vetor também precisa da unidade de medida.
Exato. Né? Não, mas é melhor você entender escalar como uma grandeza que toda a propriedade dela é caracterizada exclusivamente por um número. Aí já está subentendido que, já que eu falei um número, por exemplo, se eu chegar aqui, olha como que muitas vezes as unidades de medida elas já estão subentendidas. Fala assim, pessoal, eu vou comprar um lanche. Nossa, cara, mas paguei 5. Você não imagina se é $5. Você não imagina que é 5 centavos. Entendeu? Quando as coisas já estão subentendidas, então, e a definição de escalar é muito mais matemática do que física. É que a gente deixa bem claro isso na física, é muito mais um recurso didático do que uma definição. Tá? Porque a definição de escalar, ela vem. Vocês estão fazendo álgebra linear? Não. Ela vem lá na álgebra linear. Tá bom? Ela vem lá na álgebra linear. Tá? Como é que ela vai interagir com uma grandeza vetorial. Tá bom? Certinho? Tudo bem? Distância. Nossa, sensacional. Eu falei as três. Tem uma parte da minha fala que você se esqueceu. E não é culpa sua. Eu falei na mecânica clássica. Quando eu entro na parte elétrica, aí eu preciso de 4. Eu preciso de 4, fica ruim, né? Preciso falar sobre 4 coisas. Massa, unidade de massa, quilograma. O que mais? Comprimento, metro. Tempo, qual que é o próximo? Corrente. Corrente que a gente vai chamar de ampere. O Coulomb, ele é definido a partir do ampere. Tá? Por que se define o Coulomb? Lembra que eu falei? Não dá tempo de eu começar nada novo? Isso aqui eu só quis deixar claro para vocês, vou resolver alguns. Me passem alguns dos probleminhas aí, para a gente não perder tempo, tá? De oscilações aí, que é para a gente não perder o contato com a oscilação. Na sexta-feira, eu vou falar de números complexos e de séries de Taylor. E aí na outra semana a gente retoma oscilações. Tá bom? A lei de Coulomb, na realidade, quando o Coulomb descobriu a lei de Coulomb, você acha realmente que ele foi pegando carguinha por carguinha, medindo, vendo e dá R ao quadrado? É só vocês pensar, a lei de Coulomb é do século XVII. Você acha que ele tinha aparato experimental para descobrir que a interação entre cargas caía com o quadrado da distância? Quem que garante que é o quadrado que não é R elevado a 1,96? Tá? Na realidade, o Coulomb já sabia que a interação entre cargas caía com o quadrado da distância. Como que ele sabia? A partir da lei da gravitação do Newton, tá? A lei da gravitação do Newton indica que a força gravitacional cai com o inverso quadrado da distância. Tá? Isso daqui não é intuitivo, tá? A partir da lei da gravitação do Newton, sabia-se que se você tivesse uma distribuição de massas esférica, que dentro dessa esfera a força gravitacional seria nula, em qualquer ponto da esfera. Tá? Isso é só através de cálculos. O Coulomb sabia que numa esfera metálica carregada, toda a carga está na superfície. Se toda a carga está na superfície, não tem força elétrica lá dentro. Então isso é um indício. Se lá dentro a força elétrica é nula, isso é um indício que a força elétrica cai com o inverso quadrado da distância. Tá? Oi? Eu tenho conhecido uma distribuição esférica de massa. Uma distribuição esférica de massa, aqui dentro a força gravitacional é nula. Tanto faz, mas pode considerar uniforme. Vamos considerar uniforme que fica mais fácil. Tá bom? Uniforme. Tá?
A pergunta é por quê? Razão matemática. Qual que é a razão matemática que faz isso acontecer? O fato da força gravitacional cair com o inverso quadrado da distância. Apenas forças que caem com o inverso quadrado da distância tornam aquilo verdadeiro. Tá? Apenas isso. E ele sabia que numa esfera condutora, a carga estava toda na superfície. Se a carga está toda na superfície, quer dizer que não tem carga aqui. Ou que as cargas que estão aqui estão todas paradas. Se as cargas aqui estão todas paradas, é porque está acontecendo o que com essas cargas? Quanto que é a força nelas? Então, se a força resultante é zero, isso é indicativo que a força elétrica cai com o inverso quadrado da distância. Ele sabia disso. E aí ele começou a ver do que mais que dependia. A relação que o Coulomb chegou, na realidade, foi essa. Ó. Ele chegou, módulo, tá? Uma relação de proporcionalidade entre uma coisinha que ele chamou de Q1, uma coisinha que ele chamou de Q2 e o quadrado da distância. Tá bom? Presta atenção que eu não falei carga. Foi uma coisinha que ele chamou de Q1 e uma coisinha que ele chamou de Q2. Como é que ele vai medir a porcaria da carga? Você não mede carga. Você não mede massa. Como é que vocês fazem quando vocês querem medir a massa de vocês? Você sobe na balança. Então, na realidade, você mede uma força. Então, você não mede massa. Da mesma forma, você não mede carga. Você mede a interação através de uma força. Tá? Mais um detalhe matemático. Eu tenho a relação de proporção. Como é que eu transformo uma relação de proporção numa relação de igualdade? Está com a constante. Qual o valor da constante? O que você quiser. Sim. Porque a constante que você colocar vai definir para mim o que é carga elétrica. A constante que você colocar define o significado de carga elétrica. Tudo bem? Por exemplo, Eleandro, por favor, Eleandro, concentre. Você vai escolher o valor da constante. Você tem o poder de escolher o valor da constante. Escolha, por favor. Quanto? Hã? Ótima escolha, Leandro. Ótima escolha. O Leandro escolheu 1. Já que o Leandro escolheu 1, eu vou chamar a unidade de carga de UES. UES. Tudo bem? E aí eu consigo interpretar o que é uma carga elétrica de 1 UES. Tá certo? O que eu vou dizer? Uma carga elétrica de 1 UES, produz uma força de uma dina quando ela estiver afastada em 1 centímetro. Tá vendo que eu estou escolhendo as unidades? Tudo bem? Então, uma carga elétrica de 1 UES, ela produz uma força de uma dina quando separada de uma distância de 1 centímetro. Pronto. Agora, se eu escolher uma constante que vale 9 vezes 10 a nona, eu tenho que trocar a unidade de carga. Sei lá, eu vou chamar que essa unidade é Coulomb. E aí como é que eu defino? Uma carga de 1 Coulomb é uma carga que produz uma força de 9 vezes 10 a nona newtons em outra carga de 1 Coulomb quando elas estão separadas por 1 metro. Certo? Aí a pergunta é, por que não escolheram 1? Por que escolheram 9 vezes 10 a nona? Qual que vocês acham mais fácil? 1. Você sabe por quê? Porque existe uma outra força, chamada força magnética, que também é proporcional à carga, à velocidade e a um negocinho chamado B. Se também é uma relação de proporção, ali está a constante. Qual o valor da constante? O que a gente quiser. Aqui quiseram 1. Tá? Aqui escolheram 1. Só que quando você escolhe aqui, automaticamente você está escolhendo aqui. Porque quando você escolhe aqui, você está escolhendo a unidade de carga. E aí, a hora que você vem para cá, a unidade de carga já está escolhida. Entenderam? Certo? Ah, professor,
Mas e se alguém escolhesse 1 aqui? Quanto que seria aqui embaixo? 1 sobre o quadrado da velocidade da luz. Ali eu falei de força elétrica, né? Aqui eu falei de força magnética. O que a luz é? Onda eletromagnética. Essas duas coisas estão amarradas. Certo? Então, assim, eu já falei isso em algumas aulas para vocês. Não tratem as constantes que aparecem na física como, é uma constante. Cara, tem muita coisa por trás dela. Mas muita, não é pouca, não. Tá certo? Então, tá bom. Vamos lá, então. Uma vez que eu acho que agora está entendido, que ninguém mais vai me perguntar, qual que é a unidade, então, de radiano? Nada. Tá? Agora eu preciso de algum exercício aí que vocês fizeram, desses bem legaisões. Só para relembrar, nós já vimos as equações do movimento harmônico, né? Nós vimos, aliás, não me custa fazer de novo, né? Não me custa. Já que nós não vamos mais falar por tanto tempo de movimento harmônico, quando a gente retornar... Cara, sabe essas coisas que eu fiz com a equação da circunferência? Nós vamos fazer todas elas com números complexos. Todas. Nós vamos obter essas mesmas equações utilizando números complexos. Não percam. Não percam. E guardem bem quando algum professor, de novo, falar que oscilações é tranquilinho. Bom? Não acreditem. Mas é legal. Ó. Ali eu vou marcar o movimento harmônico. Na circunferência eu vou anotar o movimento circular associado. Tá certo? Esse ponto aqui vai ser minha posição de equilíbrio. Aqui está o meu móvelzinho que está oscilando. De acordo? Esse móvelzinho está em uma posição x de t, só que ele tem uma posição associada no movimento circular. Tá certo? Se eu subir aqui, essa é a posição no movimento circular associado. Que posição? A posição dada por esse arco. De acordo? De acordo? Quanto que vale esse arco? Do que eu posso chamar esse arco? Teta, né? Posso chamar esse arco de teta. Portanto, esse arco é o arco teta. De acordo? Estamos juntos? Quanto que vale o raio? Aqui é menos amplitude, só relembrando qual o significado de amplitude. Máxima distância em relação à posição de equilíbrio. Quanto que vale aquele raio, então? Aquele raio vale a amplitude. Tudo bem? Esse raio vale a amplitude. Bom, o que mais que eu preciso? Eu preciso saber quanto vale x de t. Olha que x de t é o cateto adjacente a um triângulo retângulo. E aí eu faço que o cosseno de θ é x de t dividido por a. X de t dividido por a é o cosseno de θ. Estava dividindo, passo a multiplicando. Só que o θ, ele é o arco no movimento circular, né? Tudo bem? No movimento circular uniforme, existe uma velocidade angular. Como é que eu calculo a velocidade angular? Variação do arco pelo tempo. Valesca, vamos ver agora. Você, voltando com tudo, hein, Valesca? Vamos lá, hein? Vai falar 0,25 de novo, hein? Delta θ por delta t. Avalie aí para mim, Valesca. Qual a unidade da velocidade angular? Isso, vamos lá, analisa. Vai ser unidade de arco dividido por unidade de tempo. Qual a unidade de arco? Tá prestando atenção na aula até agora, né?
Qual a unidade de arco? Pode falar alguém, qualquer um. Não tem unidade. É radiano. Não tem unidade. Qual a unidade de tempo? Segundo. Então, qual a unidade de frequência angular? 1 por segundo, também conhecido como hertz. Tá bom? Mas eu posso escrever isso assim, ó. Ômega é igual θ final menos θ inicial, dividido exclusivamente pelo t. Lembra, eu quero escrever que é aquele θ, né? De acordo? Portanto, eu posso escrever que θ é ômega vezes t mais θ zero. Tá bom? Não vou apenas olhar para a equação e decorá-la. Eu vou interpretar o significado dela. Qual o significado desse ômega? Ah, esse ômega é a velocidade angular. Aí alguém vai, mas não está girando, está só vibrando. Qual o significado daquilo ali? É a velocidade angular do movimento circular uniforme associado a esse movimento harmônico. E aí, por conta disso, eu não vou chamar isso de velocidade angular. Eu vou chamar isso de frequência angular. E tem que tomar muito cuidado, que a unidade de frequência angular e a unidade de frequência são a mesma. Só que o significado é diferente. Que é o que matou vocês aí que vieram tirar dúvidas comigo. Certo? Eu ainda lembro até agora a resposta que eu dei para a Valesca. Falei assim, a sua pergunta está me mostrando na cara que você não leu. Sabe o que ela fez? Resolveu ainda sem ler. Posso contar todos os detalhes, Valesca? Posso contar os detalhes? Meia-noite. Meia-noite, pego o meu WhatsApp. Ô, professor, você desculpa o horário, mas olha aqui, me mandou um negócio. Não tá dando certo de jeito nenhum. Aí eu olhei e falei assim, Valesca, isso aqui tá com cara que você não vai ler. Que você não leu. Verdade. Ela concorda com tudo. Verdade. Eu vou estudar e depois eu falo. 10 minutos depois, eu ainda errei. Aí hoje, estou eu na reunião, às 6 horas da tarde, ela me manda um áudio. Ah, agora eu entendi, porque agora eu li. Me mostrou tudo que ela leu. Eu fiquei com 1 hora lendo para entender. Vou contar um negócio que vocês vão achar que é mentira. Quando eu estava na graduação, eu não era bom aluno igual a vocês. Quer dizer, igual a vocês, eu acho que é que vocês não estudam, não. Bom aluno que eu falo é aquele aluno que dedica todo santo dia, essas coisas. Só que eu sempre quis entender muitas coisas. Eu era até chato com os professores. Cara, quando eu não entendia alguma coisa, eu perguntava. Até o professor já chegou a brigar comigo, ficar meio bravo. E aí, assim, aí eu percebi que eu só ia entender física se eu estudasse e eu fizesse todo o exercício do Nussenswein. Cara, eu pegava para resolver todos os exercícios do Nussenswein. Todos. Você tá falando que ficou 1 hora? Eu já fiquei 5 a 6 dias para resolver um exercício. Eu dormir, sonhar com a solução, acordar todo feliz, e aí a solução não dá certo. E eu voltar a dormir. Cara, isso não foram poucas vezes, de verdade. Já aconteceu, cara, lá na Unesp tinha um negócio que chamava Sala 24 Horas. Depois vocês perguntem pro Eduardo. Eu ia para lá porque eu morava no alojamento, e no alojamento tinha muita zoeira, e eu sempre entrava na zoeira e acabava não estudando. Então a gente ia para lá. Aconteceu assim, não foram poucas vezes, cara, de eu começar a estudar lá, meia-noite, de repente, eu falei, nossa, eu tô cansado, eu olho, amanheceu. Olha, amanheceu. Só que sabe como que eu fazia? De verdade, quando eu não entendia um exercício? Isso é sugestão, tá, gente? Não tô falando que vai funcionar, tô falando que eu fazia e deu certo para mim. Eu não entendi um exercício, eu não ficava brigando com o exercício. Eu lia toda a teoria de novo, como se fosse uma espécie de punição. Cara, você não conseguiu fazer. Eu li a teoria, só que eu li a teoria, memorizava, tentava entender as passagens matemáticas, fechava o livro, tentava repassar por conta.
E aí abria, conferia, analisava uma coisa ou outra, voltava para o exercício. É assim que eu estudava. Mecânica quântica também, mesma coisa. Entendeu? O que eu acho que eu ganhei com isso? O que eu acho que eu ganhei? Que hoje eu consigo, assim, vocês mandam exercício, eu tenho a liberdade. É óbvio que pode ser que vocês cheguem um dia com um exercício que eu não consiga resolver. Mas vocês nunca vão chegar com um exercício que eu não consiga discutir nada, que eu fico zerado com vocês. Tanto de física quanto de matemática. Entendeu? E eu ainda acho que vocês ficam muito apavorados em resolver o exercício. E não em discutir, e não em entender. Tá? Mas aí é de cada um o que funcionou para mim. E nem sei se funcionou o que eu acredito que funcionou para mim, não necessariamente funcionou para vocês. Certo? Vamos lá? V de T. Só derivar, né? Deriva ali dentro. Ômega A. Derivado do cosseno. Menos seno. Ômega T mais θ zero. Falando nisso, eu preciso gravar uma videoaulinha mostrando. Eu vou disponibilizar em algum momento aí, antes de outubro, uma videoaula com GeoGebra. Fazendo. Lembra o que eu mostrei para vocês? Eu vou disponibilizar para vocês, porque vocês vão usar essa aula, esse modelo. Eu vou ensinar a mexer na GeoGebra, que é o nosso projeto de extensão. Vocês vão usar esse modelo para fazer seno, cosseno, ter a criatividade de vocês de como ensinar seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico para as crianças. Bom? Tá. Essas duas coisas que eu preciso. Me dá um exercício aí que vocês empacaram. Então vamos derivar e vamos usar a aceleração. Se eu derivar, A de T menos, deriva ali dentro, ômega ao quadrado, A, derivada do seno, cosseno, ômega T mais θ zero. Bom, lembrando que x de t é solução da equação diferencial ordinária de segunda ordem, com coeficientes constantes, sem o termo na primeira derivada, né? Pronto. Vamos lá. Pode falar. A equação da aceleração de determinado movimento simples é A de T. Ele nem precisava falar que é um harmônico simples, né? Igual a menos de parênteses 3π. Quanto? A de parênteses 3π, parênteses ao quadrado, vezes cosseno de 3π. Sensacional. Cosseno 3t. Bom, vamos lá, vamos começar a entender. Vamos começar a entender. Vamos fazer a volta? Vamos fazer a volta? Porque eu posso tirar um monte de coisa ali. Eu posso tirar, por exemplo, isso daqui, esse θ zero, ele está associado à posição inicial. Todo mundo concorda que ele está associado à posição inicial? Porque ele vai ficar sozinho se eu considerar o tempo igual a zero. Tudo bem? Mas ele é a posição inicial onde? No movimento circular associado. Tamo junto? Então vamos falar assim, ó, se eu falasse que o θ zero vale π sobre 2. Olhou ali, θ zero vale π sobre 2. Quer dizer que o movimento começa onde? Π sobre 2. Então ele começa onde? Na posição de equilíbrio. Certo? Certo? Mas naquele caso ali, quanto que é o θ zero? Zero. Quer dizer que ele começa onde? Aqui. Olha só, sem olhar mais nada. Se o movimento se inicia na extremidade, qual a velocidade inicial? Zero. Porque na extremidade, ele tem o máximo deslocamento possível em relação à posição de equilíbrio. Então, tá vendo? Olha, eu estou olhando uma equação de aceleração e já estou prevendo a velocidade inicial. O que mais que eu posso tirar dali? Qual é a velocidade angular do movimento circular uniforme associado? Quanto? 3 o quê? Eu quero que você fale 3 o quê?
3 Hz. Ou posso falar 3 radianos por segundo? Sem problema. Por quê? Quando você compara as equações, a frequência angular é o termo que aparece multiplicando t. Presta atenção. Por que ele tem que aparecer multiplicando t? Qual foi um dos argumentos que eu dei na aula? Que o argumento de função trigonométrica tem que ser adimensional. Então isso daqui, ó, 3 por segundo vezes o tempo que é segundo. Segundo por segundo cancela. Argumento disso tem que sempre ser adimensional. Tudo bem? Tá. Qual que é a dúvida? Qual que é a dúvida? Ah. Vamos lá, letra A de I love you. Fala aí, vamos ver se ela é verdadeira. Opa, a amplitude vale 3π? Não sei. Porque, olha só. Eu estou com a equação da aceleração. A amplitude é o termo que acompanha quem? O quadrado da frequência angular. Tudo bem? Tá vendo que é só comparação? Assim, sério, uma criança da 8ª série poderia fazer isso aqui. Porque olha só, quanto que é a frequência angular? 3. Ali tem quadrado de frequência angular? Tem, porque vai ter 3 ao quadrado. Quem é que acompanha o quadrado de frequência angular? Π quadrado. Então a amplitude é π quadrado. Mas como a amplitude é π quadrado? Cara, para você, se eu falo que o arco é π, tá de show, por que a amplitude não pode ser π? Por que a amplitude não pode ser π ao quadrado? Certo? Por pura comparação. Essa alternativa. Não é, então, tá? Letra A de ela viu, tá falso. Letra B de Bosque. Acabamos de ver que não, né? Acabamos de ver que a amplitude vale quanto? Π quadrado. O que mais? Acertou? Mas eu quero ver as outras. Não. Só... Bom, essa daí é aquela que a pessoa que erra tem que perder um ponto, né? Certo? Já respondeu, eu ia te perguntar um negócio da 7, mas já respondeu. Ah. Mesmo assim, não faz sentido na cabeça. Certo. Ele dá uma equação da velocidade e ele dá a fórmula aqui. Vamos ver a equação da velocidade que ele dá. Ela está com a resposta errada. Tá. Porque, ó, que bom. Porque, ó, vamos lá. Ó, cara, ontem eu dei aula de Eletromag 2. E aí eu fiz toda uma argumentação bonita e um menino aqui, o Wesley, perguntava. E ele falou assim, professor, não entendi aquilo ali. E aí tem hora que eu falo que eu fico meio ríspido. Mas aí parece que eu tô puto porque o cara não entendeu. Mas não é. Eu acabo ficando meio desesperado, a hora que começa a me faltar argumentos. E, cara, o bom dele é, cara, ele não fala, entendi, só para te agradar. E eu falo, fala, Wesley, você não entendeu. Não, ele não. E eu explicava. Aí depois eu falei, mas você não tem que ter entendido mesmo. O que eu tô falando tá errado. Eu tinha um vetor num sentido e tinha outro em outro. Ele tava falando, não tô entendendo por que ali é na direção teta-chapéu. Aí eu fiquei puto com os outros. Como é que vocês estão concordando com isso? Então, quando for assim, fala. V de t igual 3π. A velocidade está em cosseno? A velocidade está em cosseno? A velocidade está em cosseno? Então pode ser que esteja certo. Vocês são burros pra cacete. 3 de cosseno, o que mais? mais sobre 2. Só que, olha, a minha dúvida é o seguinte. Não, tá errado. Não, você vai me escutar primeiro. Eu acho que tá errado. Eu acho que tá certo o que eu coloquei. Eu falo, eu não erro. A gente integra para achar a posição. Posição, beleza? Só que aí se eu jogo t igual a 0, ele não vai dar uma posição x de t igual a 0. E quem falou que tem que dar? Porque o que é posição no tempo zero?
Tempo zero é o instante a partir do qual eu comecei a analisar. Quem falou que ele tem que começar no zero? Mas se ele não está na posição zero, ele não está no ponto de equilíbrio no início. Mas quem falou que ele está no ponto de equilíbrio? Então, mas aí a resposta é essa. O movimento se inicia na posição de equilíbrio. Se ele está fora da posição zero, então ele não começa na posição de equilíbrio. Olha, as opções que... Tá, então pode ser que esteja errado. Mas eu estou batendo o olho aqui e estou vendo que ele começa na posição de equilíbrio. Se a gente entender isso aqui, não vai dar... Ah, não, ele não começa na posição de equilíbrio. Então, tá errado a resposta. Tá, vamos ver. Essa equação da velocidade, tem algum problema nela? Ela está cosseno. Está cosseno. Qual é a equação da velocidade? Seno. Então eu tenho que transformar aquele cosseno num seno. Como é que você transforma um cosseno num seno? Você olha para o triângulo retângulo. Chama esse ângulo de alfa. Chama esse ângulo de beta. Isso aqui é A. Isso aqui é B. Isso aqui é C. Não sei. Não sei. Eu tenho que ver realmente. O que a gente sabe? Que o cosseno de alfa é igual a quanto? C sobre A. Perfeito. Só que C sobre A, porque C é cateto oposto, né? É igual ao seno de quem? De beta. Só que beta é π sobre 2 menos alfa. Tudo bem? Então o cosseno de um ângulo o seno do seu complementar, né? Mas ali não vai adiantar porque eu teria que trocar. Por enquanto guarda por uma questão de tempo. Espero que no domingo eu vou explicar essa troca que eu vou fazer, só que eu não vou explicar no ciclo trigonométrico não, vou explicar com números complexos. Tá bom? Eu acho que é mais fácil. 3π. Deixa eu ver. Seno. Deixa eu ver. Não, eu acho que eu até consigo explicar aqui para vocês. Até consigo. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu tentar aqui. Depois vocês falam que eu estou com preguiça. Vocês falam, a Saulo não explica as coisas. Conheço a sua raça. Gente, eu vou tentar explicar, porque assim, eu mesmo não decoro essas regras, tá? Eu tento buscar por conta própria. Tá? O que eu quero? Eu quero transformar um seno. Não, eu quero transformar um cosseno em um seno. Tudo bem? Eu quero achar um ângulo que o seno desse ângulo seja igual ao cosseno desse cara aqui. Para ficar parecido a equação da velocidade. Seno eu enxergo aqui. Cosseno eu enxergo aqui. Tudo bem? Eu vou pegar aqui, eu estou aqui, né? O cosseno, tá vendo que o ângulo é maior que π sobre 2? Tá vendo que o arco é maior que π sobre 2? Então ele está por aqui, ó. Vou considerar que o arco está por aqui. Certo? Ó. Vou considerar esse arco aqui, ó. Tudo bem? Quem é o cosseno daquele arco? Onde é que eu olho o cosseno daquele arco? O cosseno daquele arco eu olho aqui embaixo. O cosseno daquele arco é esse valor aqui. De acordo? E o seno daquele arco? O seno dele eu olho aqui. Tudo bem? Então aqui eu já olho duas coisas. Ó. Aquele arco é esse aqui. Então eu já olho que o seno dele é igual ao seno desse pequenininho aqui também. Porque seno fica cateto oposto por hipotenusa. Tudo bem? Também olho que o cosseno desse arco, tá vendo o cosseno desse arco?
Ele é igual ao cosseno desse? Não. Tem sinal trocado. Certo? Porque, ó, o cosseno do grandão é negativo, não é? O grandão é esse, ó. Tudo isso. O cosseno do grandão é negativo. E o cosseno do pequeno? Eu estou falando cateto adjacente por hipotenusa, ele está aí. Tá positivo. Mas eu não quero isso. Eu quero relacionar com um seno. Para eu relacionar com seno, eu quero que esse tamanho represente um seno. Tudo bem? Eu vou pegar esse ângulo aqui, ó. Tudo bem? Porque quem é esse ângulo? Quem é o seno desse ângulo? Cateto oposto. Cateto oposto. Olha, tem o mesmo tamanho. Por hipotenusa. Exato. Então, olha só. Ó. Então, olha só. O cosseno desse ângulo grandão é igual ao seno desse pequeno. Mas quem é esse pequeno? É o grandão menos π sobre 2. Certo? Então, eu vou trocar aquilo ali. Então, o seno vai ser o seno desse menos π sobre 2. Mas se eu pegar isso e tirar π sobre 2, quem vai sobrar? πt. Π vezes t. Tá, agora a gente tem que ver o sinal, né? A gente tem que ver se o sinal está certo. Deixa eu ver. O cosseno é negativo. Não, cosseno é positivo, seno positivo. Tudo positivo. Perfeito. Não. Não, vai aparecer um menos. Tá. Vai aparecer um menos. Vai aparecer. Tá, mas qual que é a sua pergunta? Eu não escolhi essa forma, porque aí eu ia trocar o sinal aqui, ó. Entendeu? Poderia. Só que aí eu ia trocar o sinal aqui, e aí eu não ia ter uma representação que seria equivalente. Tá certo? Porque esse cosseno, a hora que eu fizer esse cosseno, como eu sei que ele está para lá do π sobre 2, eu já sei que esse cosseno é negativo. Certo? Então eu tenho que garantir que o seno também seja negativo. Só que o seno é o seno de um ângulo menor. O seno naturalmente é positivo. Então eu tenho que colocar o sinal negativo. Eu só estou usando, não, eu só estou usando aquilo ali como uma visualização geométrica. Para achar uma igualdade de ângulos. Entendeu? Na realidade, eu tenho que trazer esse ângulo para cá e indicar que talvez ele esteja aqui inicialmente. Ah, não, a posição inicial? O ângulo inicial é 0. Ah, não. Eu considero ter pequeno, porque isso aqui vai ter que valer para todos T's. Isso vai ter que valer para todos T's. Por conta disso, eu posso considerar qualquer coisa. Entendeu? Mas para qualquer T pequeno, isso aqui vai dar maior que π sobre 2, né? Porque está somando. Certo? Tudo bem? Tá. Aí cheguei nisso daqui. Quais são as alternativas? Claramente não, né?
Período do movimento é 4 segundos? Me parece ser verdadeiro. Porque qual que é a frequência angular? Não, é 2. Qual que é a frequência angular? Π. Frequência angular. Π. Quer dizer que a cada 1 segundo, meia volta. Então, para uma volta completa, 2 segundos. Certo? Então tá errado. Não, porque se o período é 2, a frequência é meio. Não tem como a amplitude ser 4. Todas as alternativas estão erradas. Todas as alternativas estão erradas. Não, então tá certo. Porque ele não parte da posição de equilíbrio. Por quê? Qual a posição de equilíbrio? Qual o ângulo que indicaria a posição de equilíbrio? Π sobre 2. No seno. É porque aqui você viu o π sobre 2 aqui, ó. Ô Maria, quer se convencer mais? É que eu não queria usar isso. Cosseno A, cosseno B. Certo? Menos seno A, seno B. Deixa eu parar certinho.